seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, dia 16 de junho e mais um dia daqueles nos mercados, né? Hoje foi dia importantíssimo de anúncio do Fed, que manteve a taxa de juros estável, mas mudou um pouco as projeções. Vamos falar um pouquinho disso aí. Hoje é dia de Copom também aqui no Brasil, esperado que suba 0,75, confesso que ainda não saiu, está mal atrás para sair essas coisas do Banco Central Brasileiro nas últimas reuniões, sai um pouco depois de 6, enfim, não interfere tanto aqui para a gente, já está meio óbvio que vai ser, né? O que importa é mais o Fed. Vamos lá pro gráfico? Bom, olha que porradinha no índice dólar hoje aqui, ó. O índice dólar fechou numa alta aí de 0,96, é uma alta bem forte, tá, para o índice dólar. A gente vê o tamanho da vela comparando com outros momentos aqui. Toma um golinho no meu café aqui. Aqui em BH tá frio pra caramba, não sei onde que você mora, mas aqui pra nós mineiros, né, chegando perto dos 20 graus já é frio pra caramba. O que aconteceu? Né? O Fed manteve a taxa de juros lá no 0,25, né? A taxa básica, que seria a Selic deles lá, mas já começou a pensar na projeção de diminuir os estímulos em 2023, né? E talvez até ter alta de juros lá em 2023. E isso já foi suficiente para os mercados começarem a precificar essa alta de juros aí, tá? Muito interessante de comentar esse movimento que a gente viu também aqui no yield do Tesouro de 10 anos, que eu sempre venho falando, né, que é importante monitorar. Subiu aí 5% hoje, também um movimento forte para a taxa de juros, né? E o que a gente pode estar começando a ver? Está começando a ver a inversão dessa tendência de queda do dólar. Eu chamei a atenção já algumas vezes, a gente tinha desenhado essa caixinha, eu falei, enquanto ele estiver perto dessa caixinha aqui, está numa área de tomada de decisão. E hoje subiu e subiu forte, né? Bateu lá em cima. Se a gente, o que já indica uma força, agora já é, o Sniper só poderia entrar comprado no dólar aqui. Se a gente olhar no semanal, olha só, esse suporte aqui segurou muito no final das contas, né? E ele conseguiu aí, hoje ainda, quarta-feira, ir para cima da média de 20 no semanal também. A única coisa que está segurando ele ainda é essa linha de tendência aqui, né? Mas depois que ele for para cima dela, já era. E tocou na borda, né? Na parte superior da borda, isso costuma ter algum movimento aí de retração. Mas agora tá assim, é só um louco para entrar vendido no dólar nesse momento aqui contra outras grandes moedas, né? As moedas dos principais países. Para os ativos, para os pares, para as coisas que a gente negocia, euro-dólar, a gente já estava fora, né? Já tinha tomado o nosso stop no lucro, a gente conseguiu surfar a onda enquanto o euro subia, pegou o nosso stop no lucro e estamos fora. Então a gente não tomou essa porradinha de 1% aí negativo, né? Então já deu o movimento do Sniper dele tocar aqui e agora o Sniper vai querer voltar na média de 20 para entrar vendido. Se no semanal ele estiver abaixo da média de 20, que está, né? Então, acabou que no semanal fez um clássico topo duplo aqui e a gente pode talvez estar finalmente vendo essa reversão, né? Vamos acompanhar, mas o Sniper agora é vendido no euro-dólar, mas esperar o momento para poder entrar. Importante lembrar, isso foi 3 e pouco, o mercado lá fecha às 5, então assim, não teve muito tempo para reagir, umas 2 horas, aí costuma, né, durante a noite aí o mercado digerir e talvez amanhã tenha uma correção nesse movimento, mas uma barra forte dessa diz muita coisa, né? Dólar e ien foi o que ajudou muito a gente, porque a gente está comprado no dólar e ien, tá? Aqui, ó, nós temos aí que deu o tamanho da posição, 8 microlotes comprado no dólar e ien. Então a gente estava comprado no dólar, isso aqui já foi lá para 98 dólares positivo hoje, olha que beleza. No diário ele nem chegou a tocar na barra superior ainda. E no semanal também, ó, chegou na máxima que tinha sido um tempo atrás, tá? Então
Um movimento bem interessante aí, positivo para nós. Já chegou lá bem pertinho da borda, né? Assim, não chegou a tocar nela. O que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar esse movimento e vou colocar um lucrinho no bolso, tá? Vou fazer um partial close aqui, bem pequeno, de 2 microlotes, tá? Fechamos 2 microlotes aí, continuamos com 6 microlotes aberto. Você vê que o nosso balance aqui, ó, de operações fechadas já está lá com $3.200, né? E agora deixar fluir para o nosso lado aí, né? O nosso stop no dólar ien, a gente já pode até pensar em mover esse stop, né? Vamos aqui, ó, para o dólar ien, pensar nesse stop aqui, nesse nível aqui, já começa a fazer sentido, talvez alguma coisa aqui assim, ó, 108,92, tá? 108,92. Com isso já vai lá para menos de 1% da conta em risco, tá? Por que eu falei 92? Ó, fica abaixo desse mínimo aqui. Vou até baixar mais um pouquinho, ó, para ficar abaixo daquele mínimo ali também, tá? E bem longe da média de 20, bem longe não, relativamente longe da média de 20, né? Então, um nível interessante aí que dá espaço para o preço se movimentar, certo? Próximo ativo, Eurien. Eurien caiu hoje, né? Assim, quase 0,5%, chegando lá próximo do nosso stop no Eurien. Que a gente entrou com uma mão meio pesadinha aqui no Eurien, né? Estamos aí no Eurien, então, perdendo $40. Nosso stop está posicionado. Vamos deixar, vamos ver como é que se desenrola aí nos próximos dias. No semanal, tá vendo? Ele ainda está muito longe da média de 20, por isso que é complicado a gente entrar quando está esticado, assim, ó. Ele pode voltar para a média de 20 e ainda continuar a tendência de alta, mas pegar o nosso stop. Mas paciência, vamos deixar rolar. Vamos ver se o mercado reverte aqui e o euro sobe frente ao ien. Não está uma posição mais linda, assim, bonita, igual estava quando a gente entrou, mas vamos deixar fluir, tá? Próximo ativo aqui, dólar australiano, outro que nós estamos fora também, depois de ter tomado o stop, ele não conseguiu ir para cima da média de 20 e hoje também tomou mais 1% aí na cabeça, voltou lá para a parte de baixo aqui, nesse nível que tem um suporte importantíssimo aqui. A gente pode até colocar no gráfico de linha aqui para desenhar esse suporte, né? Na verdade é um nível, né? Esse nível todo aqui é importantíssimo, visivelmente, não precisa nem de desenhar, né? Mas o sniper também aqui agora só pode pensar em venda. No semanal acho que ainda vai estar acima, não, foi para baixo da média de 20, ó. Vou até deletar essa linha de tendência. Foi para baixo da média de 20, a gente, como eu falei, pode estar vendo uma reversão. O dólar australiano também já começaram a falar em aumentar juro, né, na Austrália, então talvez segure um pouco aí nesse aspecto, tá? Mas podemos estar vendo uma reversão aí, foi para baixo na média de 20, vamos ver como é que fecha essa semana aí, vamos ver os próximos dias, né? Também foi um movimento forte, pode ter uma retraçãozinha aí, mas enquanto estiver abaixo da média de 20 aqui, no diário ainda é vendedor no domínio, no controle, né? Petróleo também caiu, petróleo nós estamos doidos para comprar petróleo, esperar um retorno aí na média, né? Hoje deu essa quedinha aí de 1%, mas ainda uma tendência de alta clara e saudável aí, no semanal também, lá tocando lá em cima, não tem muito o que fazer. O ouro pegou o nosso stop, vou colocar no diário aqui, pegou e foi embora, né? Nosso stop aqui, que era um stop no lucro, vamos aqui, ó, no history para mostrar, né? Transparência total, pegou aí, ó, o nosso stop hoje, $58 no lucro, chegou a estar bem maior, mas é aquele negócio, paciência, né? Nós fizemos um fechamento parcial aqui, embolsamos uma parte boa do lucro e deixamos espaço para o preço vir aqui e voltar a subir, né? Agora o ouro tocou na média de baixo, agora ouro vai procurar venda, por incrível que pareça, né? No semanal ele já começou a ir para baixo da média de 20. O ouro, que eu já falei algumas vezes, é complicado, porque ele é meio que uma proteção contra a inflação, mas ao mesmo tempo ele é mais interessante enquanto a taxa de juros está baixa. Se a taxa de juros começar a subir, o ouro vai perdendo atratividade, né? Eu falei muitas vezes como eu estava achando interessante o ouro no mensal por causa desse movimento aqui, né?
foi lá em cima, voltou aqui na média, segurou, só que ele esticou, talvez está uma retração natural aqui para continuar indo, né? Agora a gente vai ter que esperar ficar fora aí para ver o que acontece no ouro. A gente só pode pensar em tomada de decisão no ouro agora quando ele voltar perto da média de 20 de novo, né? Então, por enquanto, nós estamos fora e vamos só acompanhar. A prata também teve um movimento forte aí de 2,45, né? Tipo o ouro que caiu 2,6, bem em linha com o que eu falei do movimento inverso do yield, né, americano, já falei algumas vezes. Mas não chegou no nosso stop. Então a prata aí nós vamos ter meio que ficar na torcida. O trader não devia torcer, né? Mas vamos ter que torcer aí para ele não ir lá, para a prata não ir buscar o nosso stop. Prata tem alguns fundamentos interessantes aí ligados à economia verde, a painéis solares, enfim. Vamos ver se mantém, né? No semanal ele ainda está acima da média de 20, olha que bonitinho, ele tocou certinho lá na média de 20 no semanal. Vamos ver se essa média consegue segurar o preço aí no semanal, que vai ser bom para nós. Nossos stops se mostraram bem colocados, né? Quando eu abri eu falei que era um ativo muito volátil. Me preocupa um pouco porque esse nível aqui, ó, que foi resistência, é meio que um imã para atrair, para chamar o preço, né? Chamar lá nesse nível é um nível de oferta e demanda muito claro, né? Mas vamos deixar rolar, tá? Bitcoin recuperou um pouco nos últimos dias aí, olha que interessante, rompeu a média, hoje voltou e foi testar a média pelo outro lado e também o suporte, né? Mas enquanto ele ficar em cima desse suporte aqui, que era resistência em cima dessa média de 20, é um alento aí para os compradores do Bitcoin, né? Se a gente vê aqui no de 4 horas, ó, né? Ele veio, esticou, tocou aqui em cima, voltou, pode estar até num ponto de compra aí para quem é mais ousado, né? No semanal ele ainda está abaixo da média de 20, então para o sniper ia ser sem chance de comprar, né? Mas tá aí num período de tomada de decisão também sem confluência entre o semanal e o diário, tá? Bolsa Americana também apanhou, né? Na hora que saiu o comunicado lá do Fed, do Banco Central Americano. Recapitulando, né? O Fed manteve a taxa de juros, mas começou, basicamente ele falou, ó, a inflação está vindo um pouco mais forte, né? O texto começou diferente, em vez de falar de medo de recuperação do corona, já falando que a recuperação está vindo, né? Então, esses pequenos sinais aí dizem muita coisa. E já com uma expectativa de juros mais alta por parte do mercado, as ações tendem a sofrer. No final do dia acabou aparecendo os compradores, né? E final do dia, literalmente, né? E ele conseguiu ficar sentado acima da média de 20 aqui, tá? Bolsa da Alemanha, quando teve esse movimento todo aí, as bolsas europeias já estavam fechadas, a gente vê que o índice de bolsa da Europa lá esticadão, bonitão, beleza. Talvez amanhã tenha um reflexo disso, mas ainda não foi suficiente, também não tem movimento para o sniper. Bolsa americana, não é compra para o sniper, apesar dele ter tocado na média, poderia ser, mas ele não está vindo naquele lá de cima, aquele movimento bonito de vir lá da borda para o centro, né? Então vamos ter que esperar aí ainda, continuar só olhando bolsa americana, né? No semanal aí, ó, ele ainda tem um espaço para uma retraçãozinha aí, tá? Bolsa alemã já falei, também não tem muito o que fazer, falar do semanal também não. Bolsa brasileira continua meio de lado, né? Também sofreu um pouquinho aí hoje com esse anúncio. Segurou até bem, lembrando que na verdade a gente olha o índice futuro aqui para o Sniper, está segurando até bem. Vamos ver se amanhã tem mais reflexo disso, mas Bolsa Brasileira tá bem legal, tá com um fluxo grande de estrangeiro para o Brasil. E se voltar para a média de 20 ou se a média for até o preço, é a outra compra, tá? A verdade é essa. É tendência de alta até então. No diário a gente vê dessa forma e no semanal a gente vê lá, ó, esticadinho, né? Não tá nem na hora de comprar porque esticou demais. Então uma retração aí que seria bem saudável para a gente entrar comprado. Finalizando aí,
dólar ficou, hoje ele continua, ele conseguiu, ele estava caindo e no final do dia apareceu, o dólar subiu, né, frente ao real, subiu até pouco, se a gente for ver em relação a todas as outras moedas, né, o dólar, ele subiu 1% frente ao dólar australiano, por exemplo, né, o AUD USD lá caiu 1%, que seria o equivalente ao BRLSD, caiu só 0,2%. Mas também pode ser que ao longo do dia isso reverta ao longo do dia de amanhã, né, ao longo da semana. O que é interessante? Aqui é um nível muito forte aqui nos 5. A gente veio sim numa tendência de baixa do dólar, mas para ele romper aqui vai ser um pouco mais difícil. Ele rompeu o nível do 5 aqui. Então é um nível muito importante para ficar atento, ainda mais com essa cara de subida de taxa de juro no dólar. O Copom hoje vai ser importante, talvez aqui não tenha andado tanto a favor do dólar hoje, no final do dia, porque a gente tem também a nossa taxa de juro e um breve comunicado do Copom, né? A ata mesmo da reunião do Copom sai só semana que vem, mas tem um breve comunicado aí, vamos ver o que vai sair, e o mercado deve ficar de olho nisso aí também, para ver a trajetória do juro brasileiro. Lembrando que quando a gente fala de taxa de juros do Banco Central, importa mais a trajetória do que exatamente o valor que está hoje. Tá? Muito importante entender isso. Certo? Então, com isso, encerramos aqui a análise dos nossos pares. Fica aí essa análise de que a gente pode estar vendo uma reversão nessa tendência. O índice dólar aí mostra muita coisa, né? Se a gente olhar esse outro índice dólar também, que não é só contra as principais moedas, mas entre o dólar australiano, a gente vê que também tem esse movimento. Ele foi lá para cima da média de 20. Vamos ver se ele consegue continuar e ir embora aí o dólar ganhando força, né? Então tem muitas coisas que sugerem motivo para o dólar ganhar força, quais sejam: economia americana ganhando tração, reabertura mais rápido que os outros países, essa perspectiva de que o Banco Central lá tenha que aumentar a taxa de juros antes do que está falando, e contra o dólar, para dólar fraco, continua com a impressora ligada, né, imprimindo dólar, ainda continua o programa de compra de ativos, né, ainda não começou o tal do tapering, né, de tirar esses estímulos. Talvez bancos centrais tipo Canadá, Austrália, esse tipo de coisa, comece a subir a taxa de juros antes dos Estados Unidos, então isso seriam motivos aí para um dólar mais fraco. Mas ainda bem indefinido. Até vou olhar o Canadá aqui, ó. O Canadá ele também subiu 1% frente ao dólar canadense. Então, o real foi uma das melhores moedas. Se a gente olhar aqui, vamos lá olhar no... Legal isso aqui, essa ferramenta que tem no XStation, né? A plataforma da XTB, que é a corretora que a gente usa aqui para o Sniper. Olha que interessante. Eu vou colocar Forex One Day. Olha as moedas mais fortes. Real está entre as moedas mais fortes do dia, tá? As únicas moedas que subiram frente ao dólar foi praticamente o rublo russo e o real, né? Se a gente colocar um período aí de uma semana, a gente vai ver que o real também está entre as moedas mais fortes, tá? Então, depois de apanhar muito ano passado, aí no começo desse ano, o real tá superando seus pares aí, tá? Beleza? Então, por hoje é isso. Vou finalizar aqui com a nossa dica de podcast, né? Que eu comecei a trazer dicas de podcast. Hoje eu vou trazer esse aqui, ó. Cartas de fundos de investimento. Esse aqui é um podcast que é de leitura de carta de fundo de investimento. Se você não acompanha fundos de investimento aqui no Brasil, as principais gestoras lançam suas cartas, muitas vezes mensais, falando de como é que está a posição do fundo, que eles estão vendo, enfim, como é que estão posicionados, e também vendo a parte macro. E esse podcast é com aquela vozinha do Google lendo a carta. Às vezes é meio chato, mas dá. E outras, tipo esse do Ocam Brasil, eles leem a carta e depois tem o áudio do call mensal da gestora. Então, até tem as duas coisas, tá? Então, eu confesso que nesse caso aqui eu não ouço todos, mas ouço algumas. Essa Ocam, por exemplo, é uma casa que eu acompanho, então eu acompanhei a própria live da gestora, né?
Enfim, é mais um para entrar na lista aí das coisas a se acompanhar e vai dando uma visão macro aí para você ir construindo o seu cenário, tá certo? Então, por hoje é isso. Mais uma vez eu te agradeço por estar acompanhando. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Vamos falar de resultado do Sniper, né? Vamos voltar aqui. Resultado do Sniper. Como eu falei, essa posição no dólar iene nos ajudou bastante a segurar. Tem essa prata que foi para o negativo, o euro que foi para o negativo, euro iene, né? O nosso lucro flutuante virou prejuízo, ainda mais agora que eu acabei de fechar uma parte do lucro flutuante lá do dólar e iene, né? Mas tá lá, nós estamos ali com o nosso balanço bonitinho, uma conta, um velho de 3.160, aquilo já chegou a 3.300, a gente fica incomodado, mas nunca anda só em linha reta, né? Você sobe e tem suas variações. Daqui a pouco, a gente encerrando junho, eu vou colocar lá o gráfico do equity, né? Do nosso capital aí, do Sniper Kamikaze, como é que tá certo? Então é isso aí, um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!